Bem-vindo a todos que assistem o canal Café e Tarô. E o tema de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um tema que vai servir para quem está nos assistindo. Não é uma opção de escolha, mas sim como se fosse a espiritualidade falando diretamente com você. E o baralho escolhido para essa pergunta, o baralho da vovó cigana, é um baralho cigano, tá? E o tema é se a pessoa qual você gosta, qual você ama, se ela também tem sentimentos por você, se esse amor, se ele é recíproco, se você dá e recebe, se é um amor sincero, se você é a única, se esse amor ele tem uma certa longevidade ou se é um amor de verão, ele é curto. Saiu até a carta do cigano. O que será que a espiritualidade vai falar sobre o tema de hoje para quem está nos assistindo? Então vamos perguntar à espiritualidade. Povo cigano, peço licença, minha vovó cigana, Dona Genésia, toda a espiritualidade maior. Peço por gentileza que me mostre qual o real sentimento do amor dessa pessoa que está nos assistindo. Essa pessoa, qual a nossa consulente que está do outro lado? O amor dela, será que a ama também? Será que esse amor é recíproco? Será que ela deve confiar nesse amor? O que é que a espiritualidade nos fala, vovó cigana, Dona Genésia, povo cigano, toda a egrégora cigana? Nos mostre, por gentileza, para que essa leitura possa dar um direcionamento à nossa consulente ou o nosso consulente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vamos ver a resposta da espiritualidade. Lembrando que não tem escolha. Se essa leitura chegou para você, é porque a espiritualidade está direcionando a você. A primeira carta, de novo, a carta do cigano, né? Representando a pessoa a qual você tem sentimentos. Carta do urso. Estrela. Eu vou tirar 10 cartas relacionado a esse tema. Carta da lua. Vamos lá. Criança. Raposa. Essa pessoa é casada, consulente. Rato. Nuvens. Âncora. Chave. E no fundo do deck, a carta dos lírios. Vamos lá para nossa leitura, né? Olhem, claro, deixando claro que essa leitura vai ser direcionada para algumas pessoas, não para todo mundo, que a energia é geral, né? Não é direcionada a um consulente numa consulta particular, mas você vai colocar na sua situação. Então, aqui, eu já vejo aqui duas situações. Aqui, ou seu amor, aqui, ou não. Aqui tá falando-se de um homem, que ele tem uma outra mulher. Possa ser você a amante dele, ou possa ser você a esposa dele. Mas
de antemão, essa pessoa, qual você está sentindo que essa leitura vai falar com você, tem sim, existe sim uma outra pessoa na vida dele. E essa situação qual vocês vivem já tem um peso muito grande, já está a um ponto que está tão sobrecarregado, é como se fosse um fardo nas suas costas e na dele. E ela tenta desgastar a relação de vocês. Desculpa. Ela tenta desgastar a relação de vocês. Se você estiver no lado, se você for amante, a esposa, além dela forçar uma situação referente, colocando uma carga de responsabilidade, a importância dele para a família, para que ele não tenha coragem de abandonar o lar, ou se você for esposa, a espiritualidade mostra que a amante tenta desgastar esse lar, desgastar, tirando esse peso das costas dele, tipo o inverso, tentando convencer e provar para ele que ele não tem responsabilidades para com a família. Digamos, como caiu a carta da criança, possivelmente tenha filhos envolvidos. Seus filhos já estão criados, sua família não precisa muito de você. Sua esposa, ela não trabalha, ela poderia muito bem arrumar um trabalho e conseguir sobreviver sozinha. É nessa linha de raciocínio. A troca, né, da amante com a esposa. Se for esposa, ela tentando pressionar o marido, né, deixar aquele peso, jogando peso, o fardo das costas dele, referente à responsabilidade matrimonial e da família, fazendo com que ele não tenha coragem de sair de casa. E se for amante, mostrando a ele que ele não tem mais esse peso da responsabilidade com as crianças, com a esposa, que ela poderia muito bem se livrar sozinha. Só que ele vive numa dualidade. Numa dualidade é como se as duas situações, tanto da esposa como o amante ou vice-versa, fizesse parte da família dele. Ele não conseguisse deixar nenhuma nem outra. Aqui mostra que ele vive, né, um lado emocional com a amante. Ele se sente como se fosse um rapaz. Isso dá vigoridade a ele. Mas da mesma forma que traz pontos positivos na mente dele, também traz sérias preocupações, muitas preocupações, e ele tentando buscar uma solução o tempo todo, sem saber o que fazer, porque tem horas que ele prefere deixar a família e ficar com a amante, e tem horas que ele pensa muito nos filhos. Tem horas não, na verdade é que ele pensa, e como caiu com a carta da chave, a carta da solução, ele não se vê longe dos filhos e coloca as crianças, né? Eu vou colocar criança, mas pode ser pré-adolescente, possa ser que já tenha uma certa idade, mas seria a única opção que fizesse esse homem não abandonar esse lar. E isso acaba perturbando o sono dele. Ele pensa, ele fica melancólico, ele não sabe o que fazer, qual atitude tomar.
Às vezes ele já está certo de uma decisão. Vou sair de casa. Às vezes não. E isso acaba desgastando ele. E quando ele está com o amante, esses pensamentos acabam invadindo, né? É o que ela fala na mente dele, que as crianças já estão criadas, que a mulher dele poderia arrumar um trabalho, que ele tem que aprender a fazer com que ela se vire sozinha, andar com as próprias pernas. Ele, no fundo, ele acaba concordando com isso, mas porém não tem coragem de sair de casa e abandonar tudo, principalmente os filhos. Então, aqui fala-se, né? O tema foi para saber se a pessoa a qual você gosta tem sentimentos. Aqui eu vejo um homem dividido entre duas pessoas, duas mulheres. Uma que eu acredito que seja a mulher e a amante. Você pode ser amante ou você pode ser a mulher. Mas esse homem tem um coração 50-50, dividido por duas mulheres, pensando em construir outra família, se sentindo pesado, culpado, sobrecarregado. Não vejo uma solução, porque aqui a carta do confirma caiu embaixo da carta da lua. Então, eu não vejo esse homem tomando uma atitude, ou seja, para morar com você, a pessoa qual está tendo um relacionamento extraconjugal com ele. E também, apesar que ele está morando com a esposa, percebe-se que há momentos que ele tem vontade de sair de casa. Então, o que segura mais esse homem em casa são as crianças, são os filhos. Ele sempre pensando, né, se vai abandonar, como seria a preocupação. Vem a noite, a melancolia. Ele tem momentos de prazer, momentos de preocupação. E com isso, uma das partes vai se aproveitando, né? Porque aqui mostra a esposa preocupada, né? Em salvar seu casamento, mas também colocando um fardo nas costas desse homem, que ele, como provedor da família, né? Ela sabe que com a partida dele, não só o sofrimento seria sentimental, como financeiro também. E a amante, queira ou não, fazendo com que esse homem abra os olhos e dê a oportunidade dessa esposa poder se cuidar dos filhos, se virar sozinha. Então, será que esse homem realmente ama alguém? Será que ele ama a esposa? Mas para que ele escolheu a amante? E se ele tiver com a amante, e se ele falar que ama a amante, por que ele não larga a esposa? Porque ele tem esse sentimento de culpa. Será que é por conta dos filhos, como as cartas estão mostrando aqui? Será que seus filhos servem de consolo para que ele não cometa mais erros do que ele está fazendo? Mas a leitura, ela não é para culpar ninguém. A leitura serve para dar uma orientação, né? Aqui tem alguém perturbado, na verdade, sem saber o que fazer. Às vezes tem coragem de ir embora, mas não vai. Às vezes tem coragem de deixar o relacionamento extraconjugal, mas não deixa. E nisso vai vivendo uma dualidade. E pessoas sofrem, pessoas acabam
querendo manipular os resultados, influenciando eles. E aqui, pelo que eu vejo, como caiu que a criança seria a solução, né, com a carta da chave, seria o motivo que poderia segurar mais esse pai de família em casa, também seria a principal vítima, né? As vítimas, na verdade, são os filhos, são as crianças que ficam no meio disso tudo. Pessoal, lembrando, para quem tem interesse em fazer uma leitura particular com sua energia, meu número eu vou deixar na descrição do vídeo. E tem outros vídeos no canal, você vai encontrar lá. Eu acredito, se eu não colocar, mas eu vou colocar, só mandar um WhatsApp que vamos conversar, vamos agendar, vamos ver sua situação. Não se preocupe com preço, tá? É cobrado porque tudo tem custo, tem o tempo, mas a intenção da leitura é fazer com que seja uma orientação para o consulente, possa tranquilizar você, para que você tome uma decisão mais certeira, tá bom? Muito obrigada e boa sorte!